Fala galera, tudo tranquilo? Se você tem dúvidas acerca da advocacia, tanto civil quanto criminal, na prática, vem comigo. Eu sou o professor Luciano Rodrigues, sou mestre em Direito Advogado, dou aula no curso de Direito há mais de 10 anos e quero trabalhar com vocês dúvidas práticas, pontuais acerca da área criminal e também da área civil. Dúvidas que surgem apenas em certos momentos ou durante certos momentos, para pessoas que estão iniciando a advocacia, para aqueles que já têm uma certa experiência ou até mais, e em certos momentos a gente se vê numa situação de cheque, né? Ou seja, o que eu faço numa situação dessas? Tem saída, não tem? Muito bem. Vamos começar pela advocacia criminal. Vamos falar de defesa criminal. Não vamos tratar de teses. Vamos deixar as teses para depois. Vamos tratar apenas de algo estritamente processual. Vamos imaginar uma pessoa que te procurou porque recebeu o oficial de justiça, uma pessoa em liberdade provisória, acusada, devidamente denunciada e agora recebeu o oficial de justiça e foi citada pela suposta prática de um delito, por ela supostamente também cometido. Essa pessoa te procura e narra exatamente ali o que tem, te manda cópia do papel, né, se pelo WhatsApp ou você recebe no próprio escritório, já analisa ali toda a papelada que foi recebida, acessa o processo, se esse processo é público, e quando você acessa o processo, você já tem todo o teor, né? Se o processo não é público, você vai ter que coletar procuração, dentre outras coisas mais que aos poucos a gente vai tratando. Muito bem. Vamos imaginar um processo em que não haja segredo de justiça. Um processo que esteja público, você consiga acessar. Aí você acessa o processo, verifica todo o teor, mas não consegue identificar o dia em que aquela pessoa recebeu na casa dela o oficial de justiça. Isso é importante? Sim, porque eu preciso saber o prazo de início para que eu faça a defesa criminal, ok? E você pergunta quando que você recebeu o oficial de justiça, e a pessoa muitas vezes se confunde, então foi semana passada, mas eu não me recordo exatamente o dia, era no finalzinho da tarde. Diferentemente da área civil, o mandado de citação é juntado ao processo e a partir dele que o prazo começa a fluir para uma eventual contestação, por exemplo. No processo criminal, a diferença. Por quê? O mandado citatório é juntado ao processo muitas vezes depois e não é a partir da juntada que o prazo toma início. Pelo contrário, é do dia imediatamente posterior, se útil, ao recebimento do oficial de justiça na casa ou onde quer que ele encontre essa pessoa. Em se tratando de pessoa em liberdade provisória, não presa, ok? Então isso gera uma certa dificuldade porque muitas vezes o teu futuro cliente se confunde e isso prejudica a data final do protocolo da defesa. Okay? Então o que você tem que fazer? Se você não consegue desvendar, porque muitas vezes ainda não foi juntada a cópia do mandado no processo, você tem que ir até o fórum e achar o oficial de justiça que fez a citação do cliente, mandar um WhatsApp para ele, perguntar, sou tal pessoa, vou advogar, né? Eu já estou advogado de tal cliente e eu preciso saber a data exata em que ele recebeu o mandado citatório em casa. E daí eu consigo identificar se o prazo já está elevado ou não. Isso é importante, ok? E o próprio oficial de justiça já informa lá para o teu cliente o que ele tem que fazer, qual prazo ele tem, mas muitas vezes ele acaba se confundindo, não tem conhecimento jurídico e realmente vai gerar problemas que você tem que resolver, que nem são tantos assim. Então é buscar a informação do dia em que esta pessoa recebeu o oficial de justiça. A partir disso fica muito fácil a situação, porque o prazo começa a correr a partir do próximo dia, se útil. Então, se o oficial de justiça esteve numa quinta-feira
e a sexta-feira seguinte é um dia útil, a sexta-feira seguinte é o primeiro dia. Sábado e domingo são contados porque não é processo civil, nem mesmo feriados são descontados quando estão no meio do caminho processual. Eu não posso começar em dia não útil. Do mesmo modo, não posso terminar o meu prazo em dia não útil. Tenho que começar em dia útil e finalizá-lo também em dia útil. Qual prazo eu tenho para fazer a defesa inicial num processo criminal? Que é chamado de resposta à acusação. Eu tenho 10 dias para fazer. 10 dias. Então, eu começo a contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento do oficial de justiça na casa do cliente e vou caminhando até chegar ao 10º e último dia, que também deve ser útil. Se a pessoa recebe o oficial de justiça numa sexta-feira, sábado e domingo não são dias úteis, então eu começo a contar na segunda. Veja, por exemplo, na época de carnaval. Carnaval, feriado, é numa terça-feira. Geralmente, na maioria das comarcas, a segunda é recesso, às vezes até quarta-feira. Às vezes quarta-feira é aniversário da cidade, por exemplo, né? Como que eu fico sabendo se é ou não recesso para não ter nenhum problema? Acesso o site do tribunal, né? Tribunal de Rondônia, por exemplo, que é o meu caso. Lá eu vou ter um PDF gigante que tem todas as datas que temos ali, feriados, recessos e tudo mais. E aí eu consigo saber. Então, se o oficial de justiça foi numa sexta-feira e na terça próxima é o feriado de carnaval e na segunda é recesso e na quarta tem expediente, quarta-feira é o primeiro dia, ok? Do mesmo modo, se o 10º dia, porque são 10 dias o prazo de defesa, tem 10 dias para fazer uma resposta à acusação. O 10º dia tem que cair no dia útil. Se cai um feriado, por exemplo, eu jogo o 10º dia para o próximo, né? Se você quiser protocolar antes, é claro, né? É até mais assertivo, mas pela correria do dia a dia, muitas vezes você acaba tendo que distribuir lá, né? Colocar lá, protocolar lá a tua defesa no último dia, né? Que não tem problema nenhum, até porque se tiver algum problema com a base eletrônica, tem certidão, né? Então você consegue driblar qualquer problema que eventualmente possa ocorrer, ok? Muito bem. Resposta à acusação. Fora crime de tráfico de drogas e crime cometido por funcionário público, o nome da peça de defesa inicial é resposta à acusação. Eu quero dar um nome diferente. Você pode até fazer. Não estamos falando de prova da OAB, tá? Mas isso fica ruim, né, para a vida prática, porque você tem que demonstrar conhecimento, tem que demonstrar que você conhece ali. No futuro, alguém pode ver essa peça sua, outro advogado, né, que assume o processo depois, e aí vai falar para o teu cliente, o advogado aqui, tudo bem, né, foi até uma peça legal, fez uma defesa bacana, só errou o nome, né, mas tudo bem, isso não causa nenhum prejuízo. Existem alguns prejuízos para recursos, embora haja o princípio da fungibilidade, mas tem limites, né, para erro grosseiro, no futuro a gente fala disso. Então, o nome da peça de defesa inicial é resposta à acusação. A pessoa foi denunciada, a denúncia foi recebida, ele foi citado, formou-se a relação jurídica processual pelo artigo 363 do Código de Processo Penal, peça a ser feita resposta à acusação. Aí, em termos de esboço, sem se falar nas teses, você vai endereçar, se você já tem uma denúncia recebida por um juízo, você já sabe qual juízo é, segunda, terceira, primeira vara criminal, você coloca lá, ao juízo da primeira vara criminal da comarca tal. Hoje a gente coloca desse modo, um pouco mais simples, né? Número do processo, né? Como é de costume, embora se você não colocar não tem problema algum, porque a base é eletrônica, você vai colocar a resposta à acusação dentro daquele processo. É claro que ela é para aquilo, né? A gente acaba colocando lá processo, número, só para ficar uma coisa mais enfática, né? É realmente uma defesa daquele processo. Até para organização do escritório. Se você está com 3, 4 respostas à acusação para fazer. Então, você não colocando os números dos processos, você acaba confundindo, pode gerar uma pandemia, juntar defesa em processo que não tem nada a ver. Então, a gente acaba fazendo isso para fins organizacionais
do próprio escritório, né? Aí você coloca lá o nome do teu cliente, ele já está qualificado, não precisa qualificá-lo novamente, a não ser se mudou, né, algum endereço, por exemplo, aí você coloca lá o endereço novo dele, ok? Até para que isso seja atualizado nos autos. O nome da peça é resposta à acusação, não é defesa tal, defesa X, defesa Y. E pode parecer bobagem, mas o verbo empregado é apresentar. Eu não proponho, não interponho, muito menos impetro, né? Eu venho impetrar. Não, isso é para habeas corpus, para mandado de segurança, né? Para remédio constitucional. Jamais venho interpor. Não, isso é para recurso, tá? Venho propor? Não estou iniciando nada. Já há uma demanda iniciada, ok? Então eu vou apresentar uma defesa, vou apresentar resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, ok? Muito bem. E o que mais eu coloco na minha resposta à acusação? Independentemente das teses, ok? Vamos deixar as teses para algo futuro. Estamos falando do corpo de uma resposta à acusação. Nós já temos o nosso endereçamento, temos o nome da peça, temos os artigos que fundamentam a apresentação da resposta à acusação. E agora, o que mais eu coloco? Muito simples. Eu tenho que analisar, a partir do momento em que eu faço uma varredura em tudo que é relatado, desde a fase de inquérito, se há preliminares, teses preliminares. E as pessoas se confundem muito com o que vem a ser essas tais teses preliminares. E elas são resumidas a 3 únicas coisas apenas. Eu tenho nulidades, caso existam, né? Elas estão a partir do artigo 563 do Código de Processo Penal, mais precisamente no artigo 564, tem um rol, por exemplo, a falta do exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, uma lesão corporal, por exemplo, né? Ressalvados os casos de violência doméstica, crimes sexuais, né? Naqueles casos o STJ entende que a palavra da vítima tem um peso, tem relevância, né? Não de forma isolada, mas a gente vai tratar disso no momento oportuno. Tá? Então, nulidades. Eu não tenho nenhuma nulidade encontrada. Beleza? O que mais eu posso colocar? Excludentes de punibilidade. Punibilidade. Não são excludentes de licitude, não tem nada a ver com legítima defesa, nada, não de culpabilidade, muito menos de tipicidade. As excludentes de punibilidade, que são matemáticas, estão no artigo 107 do Código Penal, por exemplo, uma prescrição. São muito raras, né? A primeira é a morte do eventual infrator, mas muito raro também de se acontecer, mas se acontecer, claro, é um evento que deve ser alegado preliminarmente, né? O que mais é alegado muitas vezes? Prescrição, decadência, né? Mas são raras. E por último, irregularidades, inclusive abusos, como por exemplo, uma prisão em flagrante forjada, ou uma prisão preventiva totalmente abusiva, uma prisão temporária não cabível para a espécie, fora dos moldes da lei, né, que disciplina a prisão temporária, 7.960 de 1989. Existem outras teses preliminares? Não. Somente esses três grandes grupos, na verdade, né, dos quais eu verifico se há alguma. Se não há, acabou. E as exceções? As exceções, vamos tratar delas numa próxima etapa, que são feitas em peças apartadas, ok? Por exemplo, uma exceção de litispendência, né? Ou de coisa julgada, muito raro, né? Mas a gente trata disso num outro momento. E em seguida eu venho com a narrativa fática. E se eu quiser fazer os fatos primeiro? Tanto faz, né? Eu prefiro fazer a parte das preliminares primeiro, depois eu narro as partes fáticas. Eu coloco os fatos traduzidos como eles estão colocados na denúncia, ok? Eu verifico a denúncia, verifico o que ali é tratado e reproduzo essa tratativa na minha parte fática, ok? Sem fazer qualquer alteração.
Aí depois, na parte do mérito ou na parte do direito, que é a parte em que eu vou colocar as minhas teses de defesa, ali eu estabeleço o que é realmente verdadeiro ou não. Eu estabeleço qual é a verdade de tudo aquilo. Ou seja, a denúncia narra X, mas a verdade é Y. Ok? Beleza? E aí, além disso, eu venho trazendo outras teses mais, como excludente de licitude, de culpabilidade, de fato típico, dentre várias outras que a gente pode colocar, que a gente no momento oportuno vai ver. E por último, eu faço os pedidos. E aí, muitas pessoas também se confundem. Primeira confusão, peço absolvição. Você vai pedir absolvição, mas não é aquela absolvição do artigo 386 do Código de Processo Penal. Aquela você pede nas alegações finais, ok? Então que absolvição eu peço na minha resposta à acusação? Que a maioria erra, absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal, distribuída em 4 incisos, ok? Excludente de licitude, culpabilidade, fato típico e a própria punibilidade que você já alegou lá na tese preliminar. Não consigo encontrar nenhum, porque não tem prescrição, não tem nada, muito menos excludente de culpa, não tem legítima defesa, estado de necessidade, não tem nada disso. Então, eu me socorro do inciso 3º, excludente do fato típico, ou seja, o fato foi atípico. Tá? Eu tenho que encaixar alguma, não tem escapatória, tem que dar uma rebolada ali para tentar encaixar, não tem saída, eu tenho que encaixar. Mas fica muito estranho, não interessa, tá? Eu não posso pedir absolvição do artigo 386, isso eu vou fazer lá no final da fase instrutória, né? Daí já nas minhas alegações finais, sejam elas orais ou escritas, nelas eu peço o artigo 386. Aqui na resposta à acusação 397, absolvição sumária. Posso pedir mais coisas? Pedir a soltura, se caso a pessoa estiver presa, reforçar, né? Porque certamente eu já manuseei outros mecanismos, mas eu não consegui ainda soltar essa pessoa, então eu reforço, né? para que ela responda ao processo em liberdade provisória, por exemplo, né? E eu vou pedir a intimação das testemunhas, porque eu vou arrolar as testemunhas. Eu posso arrolar as testemunhas depois? Cuidado com essa prática aí, tá? Tem pessoas que já tomaram pancada com isso. O momento de você arrolar as suas testemunhas é na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Tá? Eu sei que tem juízes que têm um entendimento contrário, que esse direito não preclui, porque é ampla defesa e contraditório, mas cuidado, coloque as testemunhas já no rol, mesmo que você não tenha os telefones ainda, não interessa, ok? Coloca lá. Porque daí o juiz vai te pedir depois para que junte o endereço, o telefone e tudo mais, para que o oficial de justiça consiga intimar essas pessoas, ok? Mas coloca o rol lá. Não tem testemunhas. Bom, aí se não tem testemunhas, né? Tem muitas pessoas que repetem as mesmas testemunhas do Ministério Público, tá? Qual o porquê disso? Por caso o promotor de justiça desista de alguma, você tem a opção de falar: excelência, eu não desisto, eu quero ouvir, até porque eu também coloquei as mesmas pessoas na minha peça de resposta à acusação. Então muitas pessoas fazem desta forma, não é errado, muito pelo contrário, ok? Se você verifica que alguma delas ali, que estão no rol do Ministério Público, te ajudam de algum modo, para não correr o risco no promotor de justiça de alguma delas desistir, tá lá, né? Embora, claro, a desistência dependa de um contraditório e tudo mais, mas fica mais bem reforçado ali, para você dizer, quero aquelas pessoas ali, ok? Muito bem. Tranquilo até aí, né? Então, a parte dos pedidos é muito simples, E por último, cuidado não cometer um erro que muitos também cometem. Lá no rol de pedidos, pedem o não recebimento da denúncia. Não tem lógica algo assim. Desde 2008, isso já não tem mais cabimento e a maioria entende que realmente não existe isso. A denúncia passa pelo crivo do juiz, que analisa nos termos dos artigos 41, 44 e 395 do Código de Processo Penal. Ele dá um despacho, recebo a denúncia, cite-se o réu. Se não houver o recebimento, cabe um recurso, inclusive, do 581, inciso 1º do Código. Então, não tem por que você pedir o desrecebimento. É como se eu oferecesse e desse para alguém uma caixa de bombons
e depois eu ligasse para ela, eu queria que você me entregasse essa caixa de bombons, ou seja, você desreceba o presente que eu te dei. Falei, mas eu já comi todos, né? Vou ter que comprar uma caixa no supermercado para te devolver algo que foi um presente. Então não tem lógica você pedir o desrecebimento ou que a denúncia não seja recebida, sendo que ela já foi. Não estamos falando de tráfico de drogas, ok? Que tem uma ritualística um pouquinho diferente. Esqueçam o rito do tráfico de drogas que a gente vai falar depois, tá? Estamos falando de crimes que não estejam na Lei 11.343 de 2006. Vamos falar de um furto, roubo, até mesmo um homicídio, percorre o rito do júri, mas a fase 1 é processualmente praticamente idêntica, okay? Ressalvadas as pequenas exceções ao final, né? Tranquilo, galera? Então, não tem muito segredo. Não estamos, claro, falando das teses, estamos falando do corpo processual que deve ter uma resposta à acusação do âmbito processual penal. Dá o like aí, estamos começando com este vídeo e serão vários, dá o seu joinha. Se tiver dúvidas, não necessariamente com relação à resposta à acusação, taca ali nos comentários que eu certamente terei o maior prazer em responder, ok? Muito obrigado e até a próxima.